uma das notícias desta manhã de quarta-feira e que nos diz que pode haver falta de medicamentos genéricos. E, Sérgio, isto terá a ver com o aumento de custos de produção dos medicamentos, precisamente consequência da guerra no Médio Oriente, certo? Exatamente. Sim. Então, de facto pode haver falta de medicamentos em algumas situações. Se Portugal deixar de ser competitivo face a outros países europeus, primeiro porque os preços dos genéricos em Portugal são baixos e a diferença face a mercados de referência pode ultrapassar os 30%. Por outro lado, está cada vez mais caro produzir, transportar medicamentos, devido ao aumento do custo das matérias-primas, isto tudo motivado em grande parte, como dizias, pela guerra no Médio Oriente. Portanto, se uma farmacêutica tiver de escolher onde colocar um medicamento, pode preferir países onde o preço compensa mais, e há países onde o preço compensa mais do que em Portugal. Mas isso pode levar a uma ruptura de medicamentos genéricos nas farmácias? Podem faltar alguns, mas por agora não se antecipa um cenário de ruptura generalizada. A questão é, se Portugal continuar a praticar preços muito baixos, numa altura em que produzir e transportar medicamentos está mais caro, as empresas podem dar prioridade a países, lá está, onde a venda compensa mais. E aqui o risco é que alguns medicamentos deixam de chegar com a mesma regularidade às farmácias. Mas não se trata de uma ruptura generalizada, pelo menos para já. Então vamos lá saber quais são os genéricos que podem faltar. São genéricos muito importantes. Medicamentos para hipertensão, colesterol ou diabetes, porque são usados por muitos doentes e têm margens mais reduzidas. Ainda assim, é importante sublinhar que não existe uma lista de medicamentos em risco de ruptura. Mas os que estão mais expostos são estes: hipertensão, colesterol ou diabetes. E, ao mesmo tempo, o setor pede um aumento dos preços. Sim. Porquê que isso acontece? Porque alguns medicamentos estão a perder viabilidade económica, é o que dizem, é o que diz o setor. Os genéricos são mais baratos do que os medicamentos de marca, todos sabemos isso, e funcionam com margens mais apertadas, e com os custos de produção a subir, os preços atuais podem deixar de compensar para o setor, naturalmente. Então, mas, por exemplo, isto pode significar que vamos ter de pagar mais por genéricos? Pode acontecer, apesar de não ser automático, mas pode acontecer. Depende do medicamento, do preço final e da comparticipação do Estado. A acontecer uma parte dessa subida pode ser suportada pelo SNS. Ainda assim, o setor insiste que os genéricos continuam a compensar, possibilitam poupanças significativas. Portanto, continua a ser uma forma de poupar dinheiro às famílias e ao Estado, mas essa poupança só existe se os medicamentos continuarem disponíveis. O problema é que o barato pode sair caro, é verdade. Repetindo esta máxima, neste caso, preços demasiado baixos tornam o mercado menos competitivo e podem levar as farmacêuticas a dar prioridade, como dizia há instantes, a outros mercados. Portanto, pode haver inicialmente uma ruptura de alguns medicamentos, falta de alguns medicamentos, e o setor pede um aumento de preços também ao consumidor para ser viável. Mas, Sérgio, isto é uma possibilidade. Para já é uma possibilidade. Não quer dizer que vá acontecer fixo, não é? Sim, não há ainda certezas, mas é uma possibilidade forte. Exatamente, obrigado. Sérgio, até já. O explicador fica no site da Renascença. Estamos a 20 para as 8.